Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Vamos aos 8 passos de um comunicador agradável, de uma pessoa agradável. O primeiro, uma pessoa agradável não fica insistindo no sentido da importunação, realmente muito diferente da persistência, naquela mesma mensagem todos os dias, mandando aquela mesma mensagem, ou por uma determinada ansiedade ou por falta de educação realmente, ou seja, uma pessoa desagradável é aquela pessoa que não sabe esperar. Ou seja, o sujeito que todos os dias coloca aquela mesma mensagem, bom dia, fulano, ou aquela figurinha todos os dias, lembrando aqui, né, da separação pelo sinal de pontuação, uso da exclamação, não há essa necessidade de todos os dias enviar a mesma mensagem. Ah, por quê? Porque quero fechar um negócio. E aí fica sem saber esperar o momento correto. Ou seja, uma resposta dessa pessoa. Insistir, 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 nada mais importuno do que isso. É realmente muito deselegante, é muito desagradável. Uma pessoa que não sabe esperar o momento. Mesmo porque, se uma pessoa não responder é um grande sinal, após algumas tentativas, que não há realmente a intenção nenhuma daquele determinado cliente, enfim, daquela pessoa, certo? No relacionamento pessoal e profissional. Vamos à próxima então. O segundo passo não é o dono da razão. Aliás, uma pessoa agradável é justamente uma pessoa que ouve, alguém que sabe ouvir, alguém que sabe pensar, refletir, e essa pessoa vai sempre se esforçar, esforça-se por entender o outro lado. Ou seja, ela realmente fará ali, mesmo havendo um pensamento distinto, ela mostrará que não concorda de uma maneira educada claro, se houver a ideia distinta e se realmente essa pessoa se sentiu convencida, pode, de repente, soltar uma expressão de gratidão, colocando o seguinte, né? Muito obrigado pelo aprendizado. Realmente eu não tinha essa ideia, estou muito satisfeito por poder pensar de uma maneira distinta. Uma pessoa agradável não é uma pessoa dona da razão. Isso faz muito, muito sentido. Um terceiro ponto, uma terceira característica de alguém agradável é aquela pessoa que lê pessoas. Sim, um profissional, uma pessoa que consegue, um colega que sabe ler as pessoas. E o que é ser um leitor de pessoas? Basta nós usarmos uma outra palavra, uma outra característica de alguém agradável. É um ser humano sensível, que sente, sensível. Ou seja, essa pessoa vai se colocar no lugar do outro e saberá, por exemplo, a hora correta para abordar algum tipo de tema. Vamos lá, uma situação muito comum é alguém que, por exemplo, diz: "Ah, eu estou uma grande felicidade conjugal". E aí o ouvinte, por exemplo, é uma pessoa, ela às vezes até sabe disso, que é alguém que está passando por um problema conjugal. Meu Deus, que falta de sensibilidade comentar sobre a felicidade num relacionamento se a outra pessoa está passando por um problema. Ou seja, nada mais importante do que a sensibilidade para não machucar o ouvinte. Lembrando, um ouvinte que se sente machucado é uma pessoa que pode até acabar a amizade, ou mesmo esse comunicador, esse líder, pode ter um problema muito grande na empresa sem essa sensibilidade. Por isso, é sempre perguntar com educação e mais. Nós não temos a liberdade de abordar todo e qualquer tipo de tema em qualquer situação, certo? Ainda mais se nós estamos cientes de que o outro não ficará no mínimo, à vontade diante daquele determinado papo, diante daquele determinado tema. O quarto ponto, uma pessoa agradável, um comunicador agradável é uma pessoa gentil, é uma pessoa que, por exemplo, dá lugar aos outros na fila, é uma pessoa que evita a raiva e faz isto aqui na vida. É alguém que elimina os xingamentos, é alguém que elimina o verbo xingar da vida. É uma pessoa que realmente não usa palavras que têm essa carga negativa. É uma pessoa que incentiva as outras. Nada mais interessante do que alguém que incentiva de maneira plena, ou seja, não é um bajulador, não é uma pessoa que precisa, de novo, aquela história lá da primeira lei, não precisa ficar insistindo também no elogio, porque isso se transformará numa bajulação e não é interessante. É alguém positivo. E o que é uma pessoa gentil? Uma pessoa gentil é uma pessoa educada, é uma pessoa que é pontual, é alguém que sabe colocar as palavras no momento
correto. E não custa agradecer, muito obrigado, eliminar xingamento, eliminar a determinada ofensa, né? Se alguém parte então para usar o verbo ofender, provavelmente essa pessoa errará muito. Nada de ofensa. A quinta característica de uma pessoa agradável é alguém que respeita a liberdade alheia. Isto aqui é muito importante para evitar o danado do julgamento. Infelizmente, muitas pessoas acabam julgando, simplesmente julgando sem nem entender a história do outro e principalmente sem nem entender a opção da outra pessoa. Que ela realmente tem a liberdade, que ela pode escolher aquele caminho. Agora, não significa que o caminho do outro será o meu caminho, mas nós precisamos respeitar a liberdade alheia, porque é respeitando essa liberdade alheia, é entendendo esse tipo de valor que nós teremos muito mais crescimento, evolução e saberemos também que com as diferenças o mundo será um mundo melhor, um ambiente. Imagine se cada pessoa, diante da sua liberdade, puder mostrar o que tem de positivo ao mundo, é claro que tudo dentro da lei. Isso é muito interessante, ou seja, não ofender, não realmente, né, nós não temos que transgredir nenhum tipo de lei. Agora, temos que respeitar a liberdade alheia. O sexto passo de alguém agradável é alguém que está em constante processo de educação. Por exemplo, uma pessoa agradável é aquela que busca estar ao lado dos livros. É uma pessoa que de fato exerce a leitura. Coloca o seu pensamento não de uma maneira, sabe, aquele típico professor de lição de moral. Não, não é uma pessoa que fica dando lição de moral, mas principalmente alguém que ajuda, ler para ajudar, ler para auxiliar com o conteúdo e assim essa pessoa sempre será uma pessoa bem-vinda à casa dos outros, bem-vinda à empresa alheia, ali numa roda de negócios. Por quê? Porque é uma pessoa que busca sempre ler, atualizar-se, é uma pessoa que está sempre por dentro de determinados assuntos, sabe a hora de colocar a sua fala, sabe a hora de colocar a sua opinião, a sua visão, tudo pautado por um conhecimento, ou seja, uma leitura, uma referência bibliográfica e, inevitavelmente, alguém que escreve, ou seja, é alguém que tem o hábito da escrita, é alguém que pensa no seu leitor. Próximo passo é alguém que sabe pedir desculpas. O ser humano não é perfeito. Uma pessoa agradável é uma pessoa que, ao menor sinal de ruído, é alguém que vai ali e sabe sim pedir o perdão. Sabe dizer: olha, naquele determinado momento realmente eu errei, gostaria de pedir desculpas por aquilo, e uma desculpa que vale bastante a desculpa acompanhada com a ação, ou seja, uma pessoa educada que age de uma maneira distinta. Eu acho muito interessante nós até colocarmos o seguinte, que as pessoas não são um evento, as pessoas representam uma média do comportamento. E quando essa média é positiva, nós sim devemos perdoar as pessoas. Claro, uma pessoa que dá o perdão e uma pessoa que sabe dizer também, né, pedir desculpas, é uma pessoa, sim, muito mais agradável. Por fim, uma pessoa agradável é aquela que não satiriza, não cria ironias em relação aos animais e às crianças. Simplesmente porque aquela pessoa detém determinado saber, ela satirizará, ou seja, fará determinadas piadinhas, frases preconceituosas, frases de desrespeito, ações também com os animais e com as crianças. Meu Deus do céu, nada mais desagradável do que alguém que não respeita os animais, não respeita as crianças, porque está constantemente criando textos satíricos, textos maldosos em relação aos bichos e às crianças. Nada mais terrível do que isso, não é mesmo? Bom, não cabe o desamor. Alguém agradável é alguém que, antes de tudo, conhece de fato o que é ser humano. É alguém que se aperfeiçoa muito, certo? Eu estou lá no Instagram, o endereço é @Diogo Arraes. Seja sempre bem-vindo ao canal Mesma Língua. Eu espero que este vídeo seja muito útil a você e à sua carreira. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.